Olá! Nesse vídeo, falaremos um pouco mais sobre os iteradores e os algoritmos disponíveis na STL. Como falamos anteriormente, os iteradores são semelhantes aos ponteiros tradicionais e, nesse caso, apontam para os elementos de um container. Cada container tem uma classe iteradora associada e que pode ser usada para iterar, ou seja, percorrer os elementos armazenados ali. Vão possuir funções associadas como begin e end. Além disso, também conseguiremos fazer algumas operações sobre os iteradores, como incremento e deferência. Por fim, é importante destacar que nem todos os containers suportam iteradores, e nem todo iterador suporta todas as operações disponíveis. Temos aqui um exemplo bem semelhante ao que já vimos anteriormente. Estamos criando um vector de inteiros e inserindo alguns elementos. Nós podemos percorrer esse container usando o iterador. Para isso, primeiro declaramos o iterador com o mesmo tipo do container. Depois, no for, informamos os limites da sequência que queremos percorrer. Os iteradores podem ser incrementados ou decrementados para se ir para frente ou para trás na sequência. Por fim, podemos acessar o conteúdo do elemento apontado atualmente pelo iterador usando uma deferência. Vejamos esse outro exemplo, onde nós temos um map. A partir de C++11, foi introduzido o operador auto. Esse operador passa para o compilador a responsabilidade de definir o tipo de uma variável no momento da inicialização. Apesar de bastante útil, deve ser usado com moderação, ou o código pode ficar bem difícil de se entender. Como vimos anteriormente, nesse caso do map, o iterador recebe os dois tipos envolvidos, o que acaba gerando um código que polui bastante o programa. Logo, poderíamos substituir esse tipo gigante pela palavra alto, melhorando a legibilidade, mas sem prejudicar muito a compreensão do código. Nesse outro exemplo, estamos fazendo uso do for it, que é um jeito simples de percorrer os elementos. O problema aqui é que, para cada elemento que vai sendo percorrido, é feita uma cópia, o que pode ser bem ineficiente. Logo, uma solução é usar o que chamamos de um laço por referência. Assim, é como se fosse feita uma passagem por referência, e simplesmente passamos a apontar para o endereço de memória. Os algoritmos são procedimentos que podem ser aplicados a containers para processar os seus dados. Essas operações serão aplicadas sobre um determinado intervalo de elementos que é informado na chamada. O intervalo, ou range, é uma sequência qualquer que pode ser acessada por meio de iteradores ou de ponteiros. Nós temos dois tipos de operações: aquelas que não modificam os containers, como, por exemplo, contar o número de elementos, e aquelas que fazem algum tipo de alteração, por exemplo, ordenar os elementos. É importante destacar que o range define um intervalo semiaberto, que inclui o primeiro elemento, mas exclui o último elemento informado. Isso também tem relação com as funções auxiliares begin e end, utilizadas com os iteradores. Nesse caso, o begin aponta para o primeiro elemento do container, enquanto o end aponta para uma posição após o último elemento. Assim, considerando o intervalo semiaberto, o range vai englobar exatamente todos os elementos do container. E aqui temos um exemplo que aborda várias coisas que vimos anteriormente. Inicialmente, nós declaramos e inicializamos um vector. E podemos usar um laço de referência para imprimir os elementos. Em seguida, vamos utilizar duas funções de exemplo.
Para isso, primeiro fazemos o include do header de algoritmos. A primeira função, maxElement, encontra o maior elemento do range informado. Nesse caso, o range é toda a sequência e chama atenção para o operador de deferência na frente. Já a próxima função, sort, é utilizada para ordenar os elementos. E aqui também serão considerados todos os elementos. Vamos analisar a execução desse código. Inicialmente, nós estamos fazendo a declaração de um vector e já fazendo a inicialização, inserindo alguns elementos. Em seguida, nós podemos percorrer esses elementos utilizando um for each, onde, nesse caso, nós temos um laço por referência. Verificando a saída, nós temos então que aqueles elementos eles são impressos na ordem em que foram inseridos. Em seguida, nós podemos fazer uso do método maxElement exatamente para retornar o maior elemento de toda aquela sequência. E conforme era esperado, ele retorna o item 23. Por fim, nós podemos fazer a chamada do método sort, também considerando toda a minha sequência, para ordenar os elementos. Verificando como que fica a impressão ao final, após aquela chamada, nós temos então que todos os elementos eles são impressos de maneira ordenada. Apenas para fazer um outro exemplo, nós vimos que todos os nossos algoritmos nós precisamos informar um determinado intervalo para aquele procedimento ser aplicado. Digamos agora que no meu método de ordenação eu não quisesse ordenar toda a minha sequência. Conforme nós falamos anteriormente, o nosso método end ele aponta para uma posição seguinte à final dos nossos elementos, da nossa sequência. Digamos agora, então, que eu quero voltar 5 posições, ou seja, eu quero ir da posição inicial até a posição final, menos 5 posições. Nós vamos voltar, então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o meu ponteiro, agora final do intervalo, ele aponta para o 8. E como nós falamos, nós estamos trabalhando com um intervalo semi-aberto. Logo, o que isso vai representar é que deve ser feita uma ordenação apenas dos 4 primeiros elementos. Se nós fizermos novamente a execução do nosso código, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Ou seja, os 4 primeiros elementos eles estão ordenados e o restante da minha sequência não foi modificada. Isso mostra o poder e a flexibilidade que nós temos ao utilizar tanto os containers quanto os algoritmos da STL. Execute esse código e faça pequenas alterações para entender bem o funcionamento geral. Nessa aula, nós fizemos uma breve introdução de alguns componentes da STL. É claro que existem vários outros, e você pode ler sobre eles diretamente na documentação. Como falamos anteriormente, nosso foco aqui foi aprender a utilizar códigos já existentes para auxiliar no desenvolvimento. Por fim, revise todos os exemplos discutidos e pratique bastante os conceitos vistos.